Qual o maior erro que as pessoas cometem ao investir em fundos imobiliários e como montar uma carteira e escolher os seus ativos? Você vai sair desse vídeo sabendo responder essas perguntas. Hoje, aproximadamente 22% da minha carteira está exposta a fundos imobiliários e eu tenho desejo de chegar a 25% nos próximos meses. E eu gosto muito dessa classe de ativos porque você pode se expor a imóveis sem a necessidade de juntar muito dinheiro para ter que comprar um apartamento, uma kitnet ou algo parecido. Mas existe um problema que impacta muitos investidores que estão entrando nesse mercado buscando justamente aquela renda mensal que pinga lá todos os meses, que é olhar apenas o dividend yield, o dividendo que aquele fundo imobiliário paga. E o dividendo nada mais é do que o valor mensal que cai na sua conta comparado com o preço da cota. Ou seja, se a cota é R$100 e todo mês você recebe 50 centavos, o seu dividend yield é 0,5% ao mês. Um exemplo clássico disso, que talvez muitos dos investidores que estão nesse mercado há mais tempo, é o HCTR11, que é um fundo de dívidas, que quando nós olhamos aqui, a cotação nos últimos anos está despencando 85%. É uma perda de capital que provavelmente nunca será recomposta. Muitos investidores entraram nesse fundo justamente pelos altos dividendos que ele pagava. Quando nós olhamos aqui, na época, ele chegou a pagar R$22 por ano, que dava um dividendo acima de 20% naquele momento. Sendo que, atualmente, o dividendo desse fundo não passa de R$4 ao ano, menos de 40 centavos. Então, uma queda muito expressiva. Isso aconteceu porque a proposta desse fundo era buscar altos retornos, mesmo que se expondo a um pouco mais de risco, nesse caso, muito mais risco. Ele mesmo se classificava como um fundo high yield, que ia atrás de rendimentos superiores à média do mercado. Mas não existe mágica, não existe rendimento mais elevado sem um risco maior por trás. Ou seja, quem olhou esse fundo imobiliário apenas analisando o dividend yield, o dividendo, tomou um prejuízo enorme. Então, surge a pergunta mais importante desse vídeo, que é como montar uma carteira de fundos imobiliários sem se expor a esse tipo de risco e de forma inteligente. Uma forma simples de pensar e fazer isso é justamente através da diversificação, e fazer essa diversificação, além de setorial, por ativos. Cada setor tem um comportamento e uma dinâmica de mercado um pouco diferente de acordo com o momento da economia. Então, tendo essa diversificação entre setores e ativos, você deve surfar bem aí quase qualquer cenário econômico. Uma carteira equilibrada poderia ser formada mais ou menos assim, que é o que eu busco quando eu vou investir em fundos imobiliários. Eu normalmente tento dividir a minha carteira nesses 6 setores aqui. O primeiro setor dessa carteira é justamente o de fundos de papel, que nada mais são do que estruturas que emprestam dinheiros para obras ligadas ao setor imobiliário. Então aqui nessa carteira eu coloquei aproximadamente 20% do peso. Eu acho esse um dos setores mais complexos de analisar, porque você está basicamente falando de dívida, então para você fazer uma boa análise você precisa entender quais são os seus credores, porém sim, ela é uma classe que paga muitos dividendos. Então aqui eu iria pela segurança buscando fundos de high grade, que são fundos que buscam uma qualidade de crédito superior aos high yields, que é justamente o caso do HCTR e do BEVA11 para aqueles que estão lembrados. Sendo assim, 20% fundos de papel, 20% fundos de logística, e aqui a gente já está falando de fundos de tijolo, né? Eu particularmente gosto muito mais de fundos de tijolo, e logística para mim é uma tese que vai dar super certo, vai continuar crescendo aí nos próximos anos, porque quase todo mundo hoje em dia compra no e-commerce, em Amazon, Mercado Livre, Magalu, onde for, e justamente dentro dessa tipologia de logística estão aqueles grandes galpões que ficam aí à margem das grandes cidades e que são utilizados para dar velocidade na entrega. Por isso que o Mercado Livre consegue entregar aí no mesmo dia ou até em 2 dias. Justamente por ter esses galpões logísticos bem localizados. Então aqui em logística é muito importante você analisar a localização desses empreendimentos. Eu também coloquei aproximadamente 20% em logística, assim como em shoppings, que concentram os melhores shoppings do Brasil, basicamente, e eles são muito expostos à dinâmica da economia, mas todo mundo busca no final de semana, que já virou algo tradicional no Brasil, visitar o shopping, você vai utilizar o estacionamento, vai fazer algumas compras, vai almoçar, vai no cinema. Então, o shopping se beneficia de todo esse consumo
que é realizado nesse local. Então, fundos de shopping para mim são parte importante da composição de uma carteira. Seguindo aqui, renda urbana, que são aqueles grandes comércios que a gente chama de big box dentro das cidades. Aqui eu posso falar Carrefour, Pão de Açúcar, que teve probleminhas, mas enfim, os prédios que o mercado Pão de Açúcar utiliza para vender seus produtos. Então, mesmo que saia o Pão de Açúcar, provavelmente outro varejista ou atacadista ou mercado vai utilizar aquilo lá, porque eles são bem localizados, sim. São alguns exemplos de fundos de renda urbana, tá? Lajes corporativas, que são os grandes escritórios, eu botei aqui uma exposição menor de apenas 5%, porque a gente tem uma dinâmica ainda um pouco incerta, várias pessoas trabalhando de casa, porém uma tendência de recuperação nesse setor e tem algumas boas oportunidades. Tem muito desconto nisso, mas também atrelado a esse risco de ninguém saber quando que vai voltar 100% presencial. Mas é um mercado que sim tem excelentes imóveis e excelentes portfólios para tentar se beneficiar. E por último, os fundos de fundos, que eles são estruturas criadas para que os gestores comprem justamente os fundos mais diversos. Então você está terceirizando uma parte dessa carteira, que aqui eu coloquei como 20%, para outra pessoa fazer essa gestão. A vantagem é que você está terceirizando para um profissional e atualmente existem muitos fundos de fundo que estão negociados abaixo do seu preço justo. Ou seja, se ele vendesse 100% do portfólio dele e repassasse esse dinheiro para você, ele poderia te devolver mais do que você está dando para ele. Ou seja, você está literalmente comprando R$1, em alguns casos a 85, 86 centavos. Que é a relação justamente preço sobre o valor patrimonial, que a gente já vai ver um pouco mais a fundo. Bom, em resumo, ficou essa divisão aqui, 20% papel, 20% logística, 20% shopping, 15% renda urbana, 5% lajes ou fundos multi-estratégias, que agora é essa evolução dos FOFs, totalizando aí os 100%. Beleza, Gustavo, eu entendi, faz sentido eu ter esse tipo de diversificação, mas o que eu coloco em cada um desses percentuais? Quais fundos eu deveria investir? E aqui está uma dica de ouro para você, principalmente que está começando, mas eu acredito que sirva para todo mundo. A dica consiste em olhar para os maiores fundos do mercado. Normalmente fundos com bom portfólio, com bom histórico, com boa gestão, conseguem crescer e, por consequência, se tornam aí esses maiores fundos do mercado. Sendo assim, para quem está começando, eu acredito que a melhor coisa é você não buscar aquele 1 ou 2% a mais por ano num fundo que tem mais risco, e sim se expor aos maiores fundos da indústria. Eu vou mostrar exatamente como eu faço essa busca e como você pode fazer essa busca em casa. Mas já te adianto que caso você não queira fazer isso, eu já preparei aqui um Excel que eu vou compartilhar com vocês, que tem todas as informações que eu vou buscar aqui. Vamos lá, nós vamos no Status Invest, que é o buscador que eu mais utilizo aqui. A gente vai aqui em FIIs e em busca avançada. Aqui a gente já poderia pegar e buscar para filtrar depois, mas eu vou botar alguns filtros que eu acredito que são importantes para você eliminar porcaria daqui, tá bom? O primeiro, Dividend Yield. Eu não quero, dado o cenário atual, nada com menos de 6% de pagamento. Então você está colocando aqui 6% como o mínimo dos fundos que ele vai trazer. Preço sobre o valor patrimonial. É justamente o preço que o mercado está pagando em relação a esse valor patrimonial, que é o ditado. Então eu não vou buscar aqui nada que esteja muito barato, porque pode ter problema, mas também eu não quero pagar nada muito caro. Então eu vou botar aqui preço sobre o valor patrimonial 0,8, ou seja, você está comprando R$1 a 80 centavos, e eu vou botar aqui o máximo ágio de 10%. Então aqui você estaria pagando um pouco a mais do que o valor considerado justo hoje, porém isso é reajustado a cada tempo e esse valor ele pode variar para cima num bom portfólio. Então 0,8 a 1,1. Você pode filtrar diferente, pode colocar 0,8 a 1 se você quiser, mas nesse exemplo 0,8 a 1,1. Número de cotistas aqui eu vou botar 10 mil, porque pelo menos eu vou ter 10 mil pessoas na boa e na ruim aqui me acompanhando. E o máximo, vou botar aqui 1 milhão, a gente não tem nenhum fundo desse patamar no mercado ainda, mas só para o filtro aqui. E por último, a liquidez mínima diária, que é o quanto esse fundo negocia. Então é para você não mexer o mercado, caso você for fazer alguma venda grande ou alguma compra grande. Então aqui eu vou botar, acredito que 2 milhões sejam suficientes para os espectadores desse vídeo. Na verdade, eu espero de verdade que você consiga comprar ou vender mais de 2 milhões por dia, mas não é a minha realidade. Eu acredito que aqui, para uma proxy, eu vou botar de 10 a 100 milhões. Eu acredito que também não tem nenhum fundo que negocia tanto atualmente. Tá? Vou botar 1 bilhão aqui pelas dúvidas. E o patrimônio mínimo, eu vou botar aqui como 200 milhões. Também vão pegar fundos no patamar grande, mas depois a gente vai fazer um filtro diferente aqui. Então aqui 200 milhões. Vamos buscar.
Bom, ele trouxe aqui a lista dos fundos que atendem esse critério. E como aqui a gente está buscando os maiores fundos para começar essa análise, eu vou filtrar aqui pelos maiores fundos em patrimônio. Então a gente vem aqui, patrimônio, do maior para o menor. Então a gente pode ver aqui 10,4 bilhões, que esses são os fundos da Kinea, exatamente. Mas aqui a gente tem HGLG, que é logística, XPML, que é shoppings, TRXF, que é renda urbana. E a gente vai fazer o download disso aqui. Bom, aqui eu já baixei, joguei no Excel. Eu vou deixar esse Excel disponível para você no primeiro comentário fixado. Nós temos aqui então as informações mais relevantes de todos os fundos imobiliários aqui já filtrados pelo maior e menor valor. Aqui eu vou pegar os 2 maiores fundos de cada setor para montar essa primeira carteira teórica para você estudar, tá bom? Feito isso, eu criei aqui essa tabelinha com uma carteira teórica de R$10.000, onde nós temos aqui 2 fundos imobiliários muito grandes e, por consequência, muito seguros para cada um desses setores que eu estou buscando uma exposição. Então aqui de papel nós temos o KNCR 11 e o Canip 11, logística HGLG e BTLG, shoppings XPML, VISC, renda urbana TRXF, HGRU, lajes corporativas, PVBI e HGRE, e por último, multi-estratégia, o FOF, então HFOF e o BTHF11. Então, uma carteira bem diversificada. E outra coisa que eu fiz aqui para vocês vamos lá, eu vou começar com R$5.000, já vai trazer aqui a quantidade de cotas que você teria que comprar para chegar aproximadamente nesse valor. Bacana aqui também, eu já deixei a fórmula que traz o último preço do Google, então isso aqui pode ter uma defasagem de 15 minutos, mas é bem bacana para você utilizar e ter a informação aqui em tempo real. Você pode mexer aqui, fazer suas alterações e, como eu falei, a planilha vai estar disponibilizada aqui no primeiro comentário fixado desse vídeo. Então aqui no cenário de R$10.000, vamos lá, já tem aqui a sugestão dessa sua carteira bem defensiva e bem segura para você começar a estudar e considerar investir em fundos imobiliários. Esses aqui são os maiores de cada setor, mas eu considero que tenhamos outras oportunidades ainda melhores do que essa. Eu vou deixar um link aqui em cima uns 5 fundos imobiliários que eu estou comprando nesse momento. Alguns deles estão aqui sim, mas tem coisa diferente daqui para você também analisar, e lá eu trago muitos outros detalhes e aprofundo um pouco mais a análise. Aqui você já tem um baita ponto de partida para começar a investir em fundos imobiliários de maneira segura, sem correr riscos demasiados. Eu prometo ir aprofundando essas análises e trazendo cada vez mais detalhes e mais conhecimento para vocês. Por isso, se inscreva aqui no canal, deixa seu like e um comentário se isso aqui faz sentido para você e se você tem alguma curiosidade específica. Conforme você for aportando com o tempo, você pode adicionar ativos um pouco mais arriscados em busca de ter um retorno um pouco maior, mas esse aqui sim é um excelente ponto de partida. No final das contas, a parte de fundos imobiliários da minha carteira eu considero como uma parte um pouco mais defensiva e eu acredito que não faça sentido eu ter uma exposição muito alta a riscos, porque buscar simplesmente o melhor dividendo não faz sentido. Faz sim sentido você buscar os melhores prédios, as melhores localizações, porque ao longo do tempo isso deve compensar esse dividendo 1 ou 2% maior dos fundos que têm uma exposição a risco um pouco mais elevado. Agora eu quero saber de você. Você já tem fundos imobiliários na sua carteira? Quais são as maiores posições? Deixa aqui embaixo que eu vou certamente considerar o seu comentário para elaborar meu próximo vídeo. Muito obrigado, nós terminamos por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.